Olá, fonamigos! Meu nome é Akira, eu sou uma pessoa preta de pele clara, tenho cabelos cacheados, pretos, um pouco acima do ombro, com uma mecha que agora tá rosa do lado direito. Eu sou uma pessoa trans não binária, meus pronomes são ela, dela. Sou monitora das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN e nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a classificação da disfonia funcional secundária por inadaptação funcional. Bom, dando continuidade nos nossos estudos, a gente vai falar sobre a disfonia funcional secundária por inadaptação funcional, certo? Essa disfonia, ela vai ser dividida em dois grupos, que são por incoordenação e por alterações miodinâmicas. A gente vai falar um pouquinho deles, mas vamos começar falando sobre as disfonias funcionais secundárias por inadaptações funcionais miodinâmicas da laringe. Bom, vamos começar falando sobre as alterações posturais da laringe, certo? Nesse caso, elas dizem respeito à posição vertical da laringe no nosso pescoço. Bom, a laringe a gente sabe que ela não pode estar muito elevada, muito baixa ou rígida ali fixa no nosso pescoço. Ela precisa se movimentar, porque durante a produção vocal a gente vai ter movimentos específicos. Por exemplo, quando a gente faz sons agudos, nossa laringe sobe. Quando a gente faz sons graves, nossa laringe desce. Então a gente precisa que a laringe esteja na posição correta e que ela esteja móvel, né? A posição correta da laringe, ela é relativamente baixa e com movimentos livres de acordo com a variação da frequência da emissão. Então, quando a gente tem alterações nessa postura da laringe, a gente vai ter uma disfonia funcional secundária por inadaptação funcional e aí vai ser das alterações posturais da laringe. Então, dando prosseguimento, a gente também tem as alterações posturais das pregas vocais, que nesse caso são as fendas, ok? Um fechamento glótico que é normal, que vai estar adequado, ele vai ser completo e não vai ter nenhum espaço glótico à mostra, né? Entre essas pregas vocais ali na borda livre. Então, a gente sabe que biologicamente, pessoas do sexo biológico feminino, elas têm uma fenda fisiológica, que é a fenda triangular posterior, certo? Mas, porém, esses outros tipos de fenda não são fisiológicos e eles vão aparecer e a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Vamos lá, já falando sobre a fenda triangular posterior, ela é uma fenda fisiológica que está restrita ali à região respiratória da prega vocal, certo? E, enfim, é uma fenda que está presente num padrão biologicamente do sexo feminino, a gente vai encontrar. Ela é uma fenda fisiológica que não vai trazer alterações para a voz, mas a gente tem que tomar cuidado porque ela pode progredir. Essa fenda também pode ser encontrada em crianças de ambos os sexos biológicos, tá? Seja masculino ou feminino. Falando de outra fenda, agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a fenda triangular médio posterior, certo? E a gente tem que imaginar esse triângulozinho mesmo. O vértice desse triângulo, lá a parte de cima do triângulo, ela tá mais na parte mediana da prega vocal, enquanto a base do triângulo vai estar ali apoiada nas duas aritenoides. Então, se a gente traçar uma linha imaginária para fazer esse triângulo, a gente vai ter base nas aritenoides e sobe as duas linhas, fazendo o pico, o vértice desse triângulo, na região medial das pregas vocais, ok? Então, essa fenda ela vai surgir através de um esforço, uma contração excessiva da musculatura intrínseca da laringe. Então, essa pessoa que apresentou essa fenda, muito provavelmente ela fez muita tensão, uma tensão realmente excessiva. Bom, essa fenda ela é típica, né, da disfonia por tensão muscular ou pela disfonia por tensão musculoesquelética, ok? Para finalizar esse nosso grupinho de fendas triangulares, nós temos a fenda triangular antero-posterior. E aí, revisando, região anterior, região posterior. A gente tem na região anterior estruturas, né, como a cartilagem tireoide. Região posterior, a gente tem, por exemplo, as aritenoides. Uma fenda triangular antero-posterior vai ter o vértice, a parte mais altinha, né, do encontro desse triângulo, na região anterior das pregas vocais e a base novamente lá nas aritenoides, ok? Então, essa fenda ela é menos comum de todas as fendas triangulares, ok? E como eu já falei, o vértice vai se encontrar ali na parte anterior das pregas vocais.
Dando prosseguimento, vamos falar agora sobre as fendas fusiformes. Bom, essa fenda ela vai ter um formato difuso, certo? E vai ter uma maior separação na região mediana das pregas vocais. Bom, esse tipo de fenda a gente vai observar durante a fonação e ela pode surgir tanto na região anterior como também se estender para a região posterior. Elas podem ser divididas também em 3 grupos: a anterior, anteroposterior e posterior, certo? A fenda fusiforme anterior, ela vai apresentar ali um fuso, né? E aí vamos lembrar do formatinho de fuso na região anterior das pregas vocais. Então, a gente vai ter um fechamento glótico na região médio posterior, porém a região anterior vai aparecer esse fuso, né? Que não vai fechar, não vai ter esse fechamento completo. Enfim, a fenda fusiforme anteroposterior, ela vai ser um fuso que vai pegar toda a glote, toda a extensão da nossa prega vocal e não vai haver uma região de contato efetivo da borda livre das pregas vocais, ok? Então, essa fenda anteroposterior, ela pode também surgir através de alterações estruturais, mas ela muitas vezes é associada e encontrada, né? Encontrada com a associação à hiperconstrição do vestíbulo com reação na tentativa, como uma reação. Então, mas muitas vezes ela é encontrada como associação da hiperconstrição, né, do vestíbulo, que vai ser como uma reação de tentativa a corrigir essa abertura. E para finalizar essa divisão, nós temos a fenda fusiforme posterior, que vai se apresentar com uma variação da fenda fusiforme anterior e posterior, mas ela vai ter uma rigidez maior na região anterior, que vai ocorrer ali, né, anteriormente, o fechamento glótico nessa região, e aí a região posterior vai estar um fechamento incompleto. Seguindo, vamos falar sobre as fendas paralelas. Essa fenda, ela surge muito provavelmente, né, de uma complexa interação de inadaptações miodinâmicas e orgânicas. Então, ela pode acontecer como numa situação de redução de mucosa dessas pregas vocais. Bom, elas são pouco comuns e também são um pouco incompreendidas, né? Do ponto de vista miodinâmico. Às vezes elas podem também ser confundidas com fendas triangulares anteroposteriores. É muita fenda, mas vamos lá. Fendas duplas. As fendas duplas, ela vai ter 2 regiões com a coaptação glótica ineficiente. A gente precisa lembrar muito bem o que diferencia uma fenda dupla de uma fenda em ampulheta, porque a gente pode se confundir, certo? A fenda dupla, ela vai apresentar um fuso, um pequeno fuso na região anterior e um triângulo. Lembra lá da fenda triangular posterior? Então, ela vai apresentar um triângulo na parte posterior ou médio posterior com lesão de mucosa. Então, para a gente ter uma fenda dupla, a gente precisa ter essa fenda em fuso na região anterior, precisa ter lesão de mucosa e uma fenda triangular na região posterior ou médio posterior, ok? E na maioria, essa lesão de massa são nódulos edematosos, certo? E elas vão esses nódulos se acomodam ali na prega vocal e são eles que fazem surgir essa fenda. E aí a fenda em ampulheta, que às vezes a gente chega a confundir. Essas fendas, no caso, elas, assim como as fendas duplas, elas apresentam 2 regiões de coaptação glótica ineficiente. Porém, elas têm uma diferença, né? Na fenda dupla, a gente vai ter na região anterior uma fenda em fuso, na região mais médio posterior, fenda triangular. No caso da fenda em ampulheta, a gente vai ter 2 fusos. A gente vai ter um fuso formado na região anterior e também na região posterior. A gente encontra esses 2 fusos e ela é frequentemente encontrada, né, em casos de lesões estruturais mínimas. Bom, para fechar as fendas, vamos falar sobre as fendas irregulares. Nessa fenda a gente vai ver aí uma coaptação glótica ineficiente na borda livre das pregas vocais, certo? E a gente não vai encontrar um traçado definido, como o da triangular, da fusiforme, dentre outras. Nesse caso, esse traçado ele é indefinido, a gente não vai ter um limite nítido dessa borda livre, certo? Então, essa falta de definição nesse traçado que vai mostrar essa geometria e a gente vai falar
dessa irregularidade, definindo aí como fendas vocais irregulares. Indo para os outros grupos de alterações, nós temos as alterações cinéticas do vestíbulo laríngeo. A gente sabe que o vestíbulo laríngeo ele vai se modificar de acordo com as características do som que a gente está emitindo, certo? E aí, nessas alterações, a gente vai falar sobre as constrições. Primeiro, eu quero falar sobre a constrição antero-posterior. Nela, a gente vai ter uma redução, né, do volume do vestíbulo laríngeo e vai ter uma aproximação das cartilagens aritenoides, que está na região posterior, com a cartilagem das aritenoides com o epiglote, que está ali na região anterior, certo? No caso, essa constrição, ela não necessariamente é negativa, mas ela pode ser negativa quando for associada à constrição mediana ou alteração vocal evidente. Mas aí a gente vai falar sobre a constrição supraglótica mediana. A constrição mediana, a gente vai ter uma aproximação das paredes laterais do vestíbulo, certo? Nessa constrição, as paredes podem só se aproximar, como também podem vibrar. E aí, quando vibra, a gente tem vibração de prega vestibular, certo? Pois bem, elas se aproximam ali na linha média e a gente vai ter, como eu já falei, um deslocamento dessas pregas vestibulares. Bom, essa emissão ela pode ser constante, se mantendo ao longo da emissão, como também ela pode só acontecer em dados momentos, certo? Então, essa constrição, ela gera alteração e a gente vai ter aquela voz muito rugosa que a gente consegue ver a Elza Soares, né, que ela usava em dados momentos. Então, quando a gente tem essa constrição, a gente fica bem evidente, específico, essa ativação das pregas vestibulares e da constrição mediana. E só recapitulando, a gente pode ter a antero-posterior associada à mediana. Quando a gente associa essas duas constrições, antero-posterior e constrição mediana, a gente tem uma constrição global, uma constrição supraglótica global, certo? Então é isso, espero que vocês tenham conseguido revisar e estudar um pouquinho mais com esse nosso episódio. Um beijo, bons estudos e até o próximo episódio.